Então, vamos seguir adiante. E eu quero falar de uma outra situação agora que é muito comum e a gente tem que saber fazer a diferenciação entre elas, tá? Vocês sabem a diferença entre pitose de pálpebra e dermatocalase? Já ouviram falar desse termo, dermatocalase? Clinicamente, as duas situações são parecidas, mas existe uma diferença entre elas. Dermatocalase é um excesso estrutural de pele da pálpebra superior, que é decorrente normalmente do envelhecimento natural, falta de elasticidade da pele da pálpebra superior, pacientes fumantes, enfim, ela é estrutural. E a pitose de pálpebra, ela é funcional, ela é em decorrência da fragilidade dos músculos que sustentam essa região, tá? Então é muito importante a gente saber a diferença entre esses dois termos, ó. Quando eu estou frente a uma pitose de pálpebra e quando eu estou frente a uma dermatocalase. Para poder exemplificar essas duas situações, eu coloquei a minha própria foto porque eu tenho excesso de pele na pálpebra superior e que tá bem nítido aqui na foto, tá vendo? Que a minha pele, olha, essa altura da borda superior do olho até a borda inferior da sobrancelha tem uma distância longa e eu tenho um excesso de pele nessa região. Eu tenho indicação cirúrgica para blefaroplastia, tá? A minha indicação é real, tá? Por quê? Porque o comprimento da pele é maior do que a distância entre o olho e a sobrancelha. Isso faz com que eu tenha esse excessozinho de pele que fica frágil. Ai, mas eu não quero operar. Existe algum recurso para tratar essa situação? Existe um recurso para alguns recursos para a gente estender um pouquinho a necessidade da cirurgia. Uma hora ela acaba tendo que ser realizada, mas a gente consegue estender, melhorando a qualidade da elasticidade da pálpebra superior. Com quais procedimentos? Fios lisos, bioestimuladores de colágeno, jato de plasma. Hoje em dia tem o microagulhamento com agulhas de ouro e que vem associado com... nossa, me fugiu. Com o calor eu já vou lembrar e já falo para vocês. Calor associado a microagulhamento também fortalecem e estimulam colágeno nessa região, tá? Então a gente pode adiar a necessidade da cirurgia usando esses recursos para melhorar a qualidade da pele da pálpebra superior, tá? Qual outro recurso que a gente usa também? Por exemplo, nas minhas aplicações de toxina botulínica, eu sempre deixo as minhas sobrancelhas arqueadas para fortalecer esse vetor para que a pele se mantenha esticada, porque se eu causar um peso aqui, olha, o excesso de pele vai ficar muito nítido. Boa noite para o pessoal que está chegando aqui agora, então vamos seguir. Vocês entenderam direitinho qual que é a diferença entre pitose de pálpebra e dermatocalase? Joia. Tem algumas situações aqui, tá? Mas basicamente a pitose de pálpebra, a origem é mecânica, ou seja, um problema funcional muscular. E a dermatocalase é um problema estrutural, que tem aqui várias situações que a gente pode ter a origem da dermatocalase. Por exemplo, quando ela é adquirida, da pitose de pálpebra, perdão, pitose neurogênica, pitose miogênica, pitose aponeurótica e a pitose mecânica. E tem aquela causada pelas aplicações de toxina botulínica, que acaba se assemelhando a alguma dessas, aonde estruturalmente o músculo, a função do músculo fica comprometida. Joia? Vamos seguir adiante então, porque essa parte é muito teórica, né? E a dermatocalase, olha, ela tem origem estrutural. É um aumento excessivo da pele. Na maioria dos casos, ela está associada ao processo natural do envelhecimento, como eu falei para vocês. E também flacidez, enfraquecimento dos músculos, do tecido, pacientes que fumam, perda natural de elasticidade, perda de tecido conjuntivo, enfraquecimento do tecido conjuntivo
na região das pálpebras, insuficiência de colágeno, e é por isso que a gente usa como recurso para reverter a dermatocalase recursos de bioestimulação de colágeno. Quais são os recursos de bioestimulação de colágeno para a pálpebra superior? Fios lisos, jato de plasma, microagulhamento e tudo que fizer estímulo superficial de colágeno na região de pálpebra superior vai melhorar essa condição e vai adiar um pouquinho a necessidade da cirurgia, tá? Então tá joia. Antes de terminar, tem um último slide, porque no último eu quero falar já de um assunto que a gente vai fazer uma prévia já para a próxima live da semana que vem. Aqui eu quero falar desse último slide, que também é um resuminho que eu fiz para vocês para evitar a pitose de pálpebras. A gente tem pitose de sobrancelha e tem pitose de pálpebra. De novo, observem o padrão de contração do músculo frontal. Evitem anular todos os vetores de sustentação do músculo frontal. Usar a linha de arqueamento sempre como referência, linha de arqueamento e linha bipupilar. Padronizar, são regrinhas básicas, gente. Usem isso aqui como regra, como protocolo, que não tem erro, tá? Padronizar a mesma posologia para ambos os lados, padronizar a mesma altura no ponto da linha do arqueamento. Então, o jeito de evitar a pitose de pálpebra e a pitose de sobrancelha são muito semelhantes. Quando eu evito um, eu consequentemente já evito o outro, com exceção de alguns detalhes que estão mais relacionados com a pitose de pálpebra, que eu vou rever aqui com vocês. Bom, as zonas de segurança é sempre importante, e observar se o paciente tem a dermatocalase, se ele tem o excesso de pele da pálpebra superior, porque talvez realmente vocês tenham que fazer a indicação desse paciente para um cirurgião plástico para ele poder fazer a blefaroplastia antes ou de repente depois da aplicação de toxina botulínica, tá? Porque qualquer aplicação, mesmo que bem feita, num paciente que tem dermatocalase, ele fica com aquela sensação de excesso de pele. Sempre, quase que sempre, tá? E, por último, para evitar a pitose de pálpebra, quando a gente fala em pitose de pálpebra, eu tô falando de músculo orbicular do olho, não mais de músculo frontal, tá? Aqui na Carol, acho que dá para ver bem, melhor do que naquela outra foto anterior que estava um pouquinho mais escura. Então, para evitar pitose de pálpebra, a gente vai evitar as aplicações no músculo orbicular do olho, na sua porção superior, tá? Tudo que tiver risco de migrar para o orbicular do olho, não para a parte lateral, onde a gente quer tirar essas ruguinhas, para a parte superior, evitem, tá? Evitem aplicar no início da sobrancelha e no final da sobrancelha. Não existe nenhum ponto com embasamento anatômico que dê sustentação para essas aplicações. Aqui eu não tenho músculo corrugador e nem aqui eu tenho músculo frontal. Aqui eu tenho fibras, até posso ter fibras do músculo corrugador, mas elas estão misturadas com fibras do orbicular do olho. Então a chance do halo de dispersão criar uma dispersão da toxina botulínica para a pálpebra superior é grande. A mesma coisa aqui, olha, nesse ponto no canto da sobrancelha. Se vocês fizerem aplicação, dependendo do halo de dispersão nessa região, vocês vão acabar migrando o produto para a região da pálpebra superior e aí, ó, o paciente fica com uma pitose de pálpebra.
Nessa figura, eu coloco aqui o trabalho, essa foto, para vocês memorizarem os padrões de contração do músculo frontal. O nome do trabalho se intitula Estudo Piloto dos Padrões de Contração do Músculo Frontal. A publicação foi feita na Surgical and Cosmetic Dermatology, volume 2, número 3, julho a setembro de 2010. Então, nesse trabalho é que os autores, eles descrevem as diferenças dos padrões de comportamento frontal. Vamos dar então sequência na aula. Eu só queria que vocês visualizassem aqui mais de perto para poder entender essas dicas que eu coloco aqui das linhas de referência para cada tipo de padrão na coluna da esquerda.